paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria poder mais uma vez meditar na palavra de Deus com você. Como você já sabe, nesse mês de junho nós estamos lendo, estudando a vida de Jó e eu quero meditar com você mais uma vez na vida de Jó. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22, que diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Como nós sabemos, como nós já temos estudado, já conhecemos, Jó passou por provações em todos os níveis, em todas as áreas da sua vida. Ele passou por provações na área financeira, na sua saúde, na sua vida familiar, e foram provações severas, provações fortíssimas. Satanás veio mesmo para arrasar, para destruir, Ele jogou baixo, ele jogou sujo, jogou pesado contra a vida de Jó. Nós estamos falando de provações em todos os níveis, todas de uma vez só, e provações profundas. Não é um carro que quebrou, ou uma enfermidade simples de resolver, ou uma pequena provação financeira, uma limitação financeira. Não, foram provações fortes e todas de uma vez só, e realmente para derrubar, para acabar, para arrasar com a vida de Jó. Ele foi bombardeado de todos os lados. E aí, diante de todas essas notícias ruins que ele recebeu, diante de toda essa destruição que Satanás causou na vida dele, de forma repentina, a gente vê a atitude de Jó, que a Bíblia fala que ele se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e se ajoelhou, se prostrou e adorou ao Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você, meditar com você nesses minutos que nós temos. Qual que é a sua reação? Qual que é a minha reação? É uma pergunta que eu faço para a gente meditar na nossa vida, Qual que é a nossa reação diante das lutas, diante das provas, diante das adversidades? Como a gente reage diante das lutas do dia a dia? Porque todos nós passamos por lutas, por provações, mas a gente precisa analisar a forma que nós vamos reagir, porque a forma que nós reagimos determina o nosso futuro, determina a forma que nós vamos sair dessa situação, a forma como Deus vai nos abençoar, a manifestação, a glória e a presença de Deus em nos livrar na adversidade. Diante de uma provação, diante dessas lutas, dessas tribulações que Jó passou, que nós passamos na nossa vida, nós temos duas atitudes, nós temos duas escolhas, que seria murmurar, reclamar ou adorar a Deus, que foi o que Jó fez. Uma atitude natural, uma atitude humana, num primeiro momento, diante de uma provação, é sempre murmurar, é sempre reclamar, é sempre perguntar a Deus: por que, meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Ou às vezes até culpar a Deus, pensar assim, ou falar assim: Deus poderia ter impedido, Deus poderia ter me livrado, Deus poderia ter agido nessa forma, dessa maneira. E uma primeira reação numa atitude humana, numa atitude natural, carnal, é sempre murmurar, é sempre questionar, é sempre reclamar. E a gente viu isso, a gente vê uma história assim na Bíblia, do povo de Israel. Já tinham experimentado tantas maravilhas, tantos milagres de Deus, mas quando surgia uma adversidade, quando surgia uma luta lá no deserto, eles já tinham visto o mar se abrir, eles já tinham visto milagres lá no Egito, mas quando no deserto eles passavam por alguma provação, a primeira atitude deles era murmurar, era reclamar, era falar: por que Deus nos tirou do Egito? Era melhor ter deixado a gente morrer lá, e começar a reclamação, a murmuração. A gente vê isso, essa história sendo contada, sendo narrada na Bíblia, a atitude da murmuração, da reclamação, quando passou por provações o povo de Israel.
E a gente vê também outras histórias de pessoas que, assim como Jó, adoraram no meio da luta, adoraram diante da adversidade. Exemplo disso é Paulo e Silas. Eles estavam aprisionados injustamente, assim como Jó, né, passou por todas essas provações, sendo reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, mesmo sendo irrepreensível diante do Senhor, ele passou por essas provações. Paulo e Silas estavam presos, né, tinham sido acorrentados, foram açoitados e foram presos por estarem propagando o evangelho, por estarem falando, anunciando o reino de Deus. Eles foram presos. E diante disso, né, como eu falei, uma atitude humana, natural, seria o quê? Reclamar, murmurar, questionar. Mas Paulo e Silas começaram a adorar. A Bíblia nos conta que eles começaram a adorar, e a gente sabe que as prisões se abriram, né, que eles foram livres. E a gente percebe a diferença, né, de quem adora e de quem reclama, de quem reage com adoração e de quem reage com murmuração. Para a gente reagir com adoração diante das lutas, diante das adversidades, só quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, assim como Paulo e Silas, eles reagiram com louvor, com adoração, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles sabiam Deus que eles serviam, porque eles tinham a fé, porque eles tinham comprometimento com Deus, porque eles sabiam, né, que independente das circunstâncias, independente daquela situação, daquele momento, Deus era maior, Deus era soberano na vida deles. E assim também a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Se a gente estiver carnalmente, se a gente estiver só com o nosso lado humano, natural, a nossa primeira inclinação diante da luta, diante da adversidade, é murmurar. Mas é por isso que a gente precisa estar alinhado com Deus, é por isso que a gente precisa estar cheio de Deus, para diante das lutas, das adversidades, a gente conseguir adorar, porque isso faz toda a diferença, sabe? Porque a gente não consegue controlar os problemas que vão vir até nós, a gente não consegue impedir que coisas ruins aconteçam, mesmo a gente sendo fiel ao Senhor, a gente passa por luta, a gente passa por aflição. Então a gente não pode impedir, a gente não tem o controle das situações, das circunstâncias. A gente não pode impedir que problemas aconteçam, né? Que doenças venham, que tipos mais variados de aflições a gente pode passar. A gente não pode impedir isso, mas a gente pode e a gente deve controlar as nossas reações diante das adversidades. A gente não pode impedir que as adversidades nos alcancem, mas a gente pode controlar, e a gente precisa controlar as nossas reações diante dessas adversidades, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? O povo de Israel, que murmurou, que reclamou diante das adversidades, a gente viu que eles não conquistaram a promessa. E aí você pode falar, não, Vanessa, mas eles conquistaram sim a terra prometida. Josué foi e conquistou depois que Moisés havia morrido. Sim, Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e Deus tinha uma promessa para aquele povo, né? E Deus cumpriu a promessa para aquele povo. Mas aquela geração que saiu do Egito, que murmurou contra o Senhor, toda aquela geração morreu no deserto. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto até que toda aquela geração morresse, uma nova geração se levantasse, né? Só Josué e Calebe daquela geração conquistaram a terra prometida, porque exatamente foram os únicos dois que não murmuraram contra o Senhor. Todos que murmuraram, todos que não acreditaram, eles morreram no deserto, eles morreram sem conquistar a promessa. Então, quando a gente murmura, quando a gente reclama, a gente não alcança a promessa de Deus, a gente não alcança o milagre, o sobrenatural do Senhor. Em contrapartida, Paulo e Silas, né, quando adoraram, viram as correntes se abrirem, foram libertos. Jó, enquanto adorou, né, enquanto se manteve firme diante do Senhor, e ele se manteve firme em todo o tempo, durante toda a sua aprovação, ele se manteve firme, se manteve fiel ao Senhor. A gente vê que Jó teve tudo restaurado, e teve tudo restaurado em dobro. Então a gente entende aqui qual é a reação que a gente precisa ter diante das adversidades. Por mais que a gente seja inclinado, né, que o nosso homem natural, nosso homem carnal nos incline para murmuração, para reclamação diante das adversidades, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, e quando a gente passar por adversidades, a gente ir
na contramão daquilo que a nossa carne nos leva, nos conduz, e a gente precisa adorar o Senhor. A gente precisa aprender a adorar, a ser grata, a ser fiel ao Senhor, independente das situações, crendo que Ele se mantém o mesmo, que as circunstâncias mudam, as circunstâncias ao nosso redor mudam, mas nosso Deus não muda, independente das situações, independente das circunstâncias. A gente precisa se manter fiel ao Senhor, a gente precisa adorar, a gente precisa render a Ele glórias e louvores, sabendo, crendo, reconhecendo que Ele é merecedor, que Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, independente das circunstâncias, e que a gente possa se encher do Espírito Santo. E como eu falei, a gente não controla os problemas que vêm até nós, mas a gente controla a forma que a gente reage diante deles, e que a gente possa reagir com um hino de louvor ao Senhor, se prostrando e adorando, assim como Jó fez, em nome de Jesus.